que está acontecendo é o seguinte, quando o Tarcísio foi eleito, o bolsonarismo imaginou o seguinte, olha, perdemos o Brasil, mas ganhamos São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo tem 40 milhões de habitantes, São Paulo tem a verba e o PIB de um país europeu, maior até do que muitos países europeus. Então, é como se a gente estivesse aí no governo de um grande país europeu. Não de um grande, mas de um país mediano europeu, que é São Paulo, com uma verba muito grande. E, dependendo de como for, a verba pode até aumentar nos próximos anos. Eles pensam, obviamente, em privatizar para ganhar alguns bilhões, roubam no meio do caminho e aumentam a verba a curto prazo. Esse é o plano do bolsonarismo e da direita. O que aconteceu foi o seguinte, o Tarcísio não deixou que o bolsonarismo se acoplasse ali 100% no governo de São Paulo. Eles imaginavam que eles iam ocupar todos os espaços no governo de São Paulo, os bolsonaristas, e ali teria o gabinete do ódio bolsonarista da mesma maneira, ou parecido, ali teriam várias estruturas bolsonaristas que faziam o bolsonarismo continuar funcionando, principalmente nas redes sociais, dentro do governo de São Paulo. Não aconteceu. Imaginavam também que teriam aí centenas ou milhares de tetas para mamar, de carguinhos aí que seriam oferecidos diretamente ao Jair Bolsonaro, porque afinal de contas o Tarcísio só foi eleito governador graças a ele, Tarcísio não era ninguém, se tornou ministro do Bolsonaro, de ministro do Bolsonaro com o apoio dele se tornou governador de São Paulo sendo carioca. Então, imaginou-se isso, porém não. O Tarcísio, para ter maioria na Assembleia Legislativa, ele fechou com o Kassab. O Kassab ele está bem no centro. Até muitas pautas que o Kassab acaba defendendo, não porque eu acho que ele defende essas pautas, mas porque lhe convém, são pautas de esquerda, ainda mais quando estamos aí num governo do PT. Então ele vai ali, vai para um lado, vai para o outro, o Kassab pende para os dois lados. Tá, o Tarcísio tá com ele e começou a colocar os indicados do Kassab nos cargos de primeiro escalão, de segundo escalão, de terceiro escalão. Aí você pensa, tá bom, Thiago, mas há cargos aí de quarto, quinto, sexto escalão que o bolsonarismo pode fazer indicações. Pois bem, no começo, no governo Tarcísio, ele aceitou algumas indicações, porém ele não aceitava nunca na pasta da segurança pública, ou seja, onde o bolsonarismo quer, que é a segurança, ele não aceitava bolsonaristas, começou pelo secretário de segurança pública, lembremos, num estado o secretário é como se fosse o ministro. Secretário de Segurança Pública é o chefe da polícia, como se fosse o ministro da Justiça de um governo, do governo do Brasil, por exemplo. Em São Paulo é o secretário de Segurança Pública. Ele não indicou quem queria o Eduardo Bolsonaro, indicou outra pessoa e não indica cargos nem em quarto, quinto, sexto escalões. Não indica. Ele não dá ali cargos para quem é indicado pela família Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Chegou a coisa aí a ponto de que o Bolsonaro dessas declarações contra o Tarcísio, imaginou-se que o Tarcísio rebateria ou que ele tentaria ali uma paz com o Bolsonaro, coisa do tipo, nos mesmos dias, e o Tarcísio não fez. Não teve aceno do Tarcísio ao Bolsonaro depois das declarações dele, que foram no dia 16 de novembro, quer dizer, faz aí quase 10 dias. Estamos aí no sábado, foi na quinta da outra semana, na quarta da outra semana. Então veja, deu tempo. Se o Tarcísio quisesse, deu tempo. O Bolsonaro deve estar amanhã num protesto contra o STF. Aliás, tem umas verdades aqui para falar para a esquerda sobre esse protesto. Não, você plantonista não. Você plantonista vai concordar com o que eu tenho a dizer, com certeza. Mas alguns aí na esquerda que tem cargo vão ficar bravos. Ou vão acordar, que é o que eu quero que acordem para a vida algumas pessoas aí na esquerda, viu? Mas enfim, voltamos aí. Vai ter um protesto contra o STF, um protesto golpista, os terroristas se reúnem novamente na Avenida Paulista. E olha só, toda a nata tóxica do bolsonarismo tá lá. O Tarcísio não. O Tarcísio não foi convidado, o Tarcísio não faz parte desse evento, de nada. Para piorar, tivemos aí o dia 20 de novembro, que é o dia aí que muitas cidades têm protesto contra o racismo, que é o dia da consciência negra. Tá. O Tarcísio recebeu a viúva do Nelson Mandela. Nelson Mandela, que lembre-se, foi declarado terrorista pelo governo dos Estados Unidos lá atrás, décadas atrás, porque o Nelson Mandela, ele lutava contra o Apartheid. O Apartheid era um regime na África do Sul em que os negros eram tratados de certa maneira pelo Estado e pelas leis e os brancos de uma maneira privilegiada. O Apartheid tinha amplo apoio da imprensa brasileira. Quando o grupo do Nelson Mandela ou alguns outros grupos de negros atacavam ali o governo que os reprimia, a imprensa tratava como, olha,
negros atacam brancos na praia de tal, negros, esses terroristas negros estão atacando os brancos. A cobertura da imprensa era muito, muito parecida com a cobertura que a imprensa faz hoje da Palestina e de Israel. Como os palestinos são todos terroristas e os israelenses são pobres coitados. Olha só, o Hamas libertou 15 reféns e Israel libertou 30 prisioneiros. A maioria é criança que Israel libertou, criança aí, adolescente de 14 a 15 anos. Teve adolescente de 15 anos que estava há 8 anos preso. Um moleque de 15 anos estava preso desde os 7 anos de idade. Quase todos eles com sinais de tortura. Mas eles não eram reféns de Israel, não. Eles eram prisioneiros, para dar a entender que são bandidos. É assim que faz a imprensa. A imprensa fazia exatamente o mesmo na cobertura do apartheid. Aí olha só, o Tarcísio, o bolsonarismo sempre esteve a favor dessas coisas. O Tarcísio vai lá e recebe a viúva do Nelson Mandela. E ainda diz que o dia 20 de novembro vai ser feriado estadual. Ou seja, é pra ferrar mesmo com o bolsonarismo, que diz que não tem racismo no Brasil, que, obviamente, diz aí que os palestinos são todos terroristas. Se existisse bolsonarismo lá nos anos 60, 70, diriam que o Nelson Mandela é terrorista, como dizia o governo dos Estados Unidos. Ó, achei aqui uma matéria do Estadão, ó. Negros atacam praia segregada na África do Sul. Aí a matéria, quem quiser pausa para ler, nem vou ler aqui tudo, mas a matéria trata os negros que eram ali, lembre-se, a terra deles, na África do Sul, tratam os negros como terroristas e, olha, feriram um menino, não mostravam, nossa, ó, os brancos estão matando todos os negros, continuam escravizando, eles não podem nem usar o mesmo banheiro, o mesmo bebedouro, ir na mesma escola, não podem estudar, nem para a universidade. Isso não era notícia. Era notícia, nossa, feriram um menino branco. Parece Israel e Hamas, né? Pois bem, voltamos aí ao Tarcísio. O Tarcísio passou a tomar essas atitudes e aí o estopim foi o seguinte. O bolsonarismo pegou uma pauta que eles sabem que se eles pegarem vão ter apoio aí de muita gente. Para falar, ó, agora rompemos mesmo com o Tarcísio. Já tinham rompido antes, tá? Mas agora romperam aí publicamente. Então pegaram uma pauta que 6 governadores bolsonaristas vão aumentar o ICMS. Eles alegam que a reforma tributária vai fazer com que eles percam arrecadação. Ou seja, a reforma tributária que o Bolsonaro diz que o Lula está aumentando impostos, na verdade está diminuindo impostos. Então esses governadores dizem que vão perder a arrecadação. Veja bem, se o Lula aumentar o imposto, nossa, o Lula aumenta impostos. Se o Lula diminui o imposto, nossa, está perdendo a arrecadação. E aí toda a imprensa e o bolsonarismo passaram a fazer propaganda. Olha, o Lula está fazendo os estados perderem a arrecadação com essa reforma criminosa deles. Pô, o Estadão, o Globo, a Folha e o bolsonarismo, eles vivem de fake news, mas a imprensa tem que se decidir. Ou dizem que o Lula aumentou o imposto, ou dizem que está perdendo a arrecadação. Não dá as duas coisas. Não dá. Se aumentou o imposto, tem mais arrecadação, não tem menos. Pois bem, aí esses governadores bolsonaristas vão aumentar o ICMS. O Tarcísio é um deles. Aí os bolsonaristas dizem, não, nós somos contra. Não somos a favor de aumento de impostos. Aí formou-se um grupo na Assembleia Legislativa que é liderado pelo Gil Diniz. Gil Diniz é um que tentou me prender também, viu? Aliás, o Flávio Bolsonaro tentou me prender, tem uma investigação que está agora no Ministério Público Federal contra mim. O Jair Bolsonaro já ameaçou me prender, deve ter uma investigação aí contra mim porque eu não apaguei as coisas que eles pediram para apagar. Então deve ter 2 investigações contra mim, mas teve uma em 2020 que este carteiro reaça, né, Gil Diniz, eu não sei se ele eu nem lembro se ele é o carteiro reaça ou não, que agora ele é chamado de Gil Diniz, mas enfim, foi ele que pediu pra me prender também. Ele pediu logo depois do Daniel Silveira, pediu pra me prender. E as investigações foram arquivadas. Aí o Gil Diniz, ele tá liderando esse grupo de bolsonaristas raiz que agora eles estão contra o Tarcísio. Então eles fazem reuniões aí semanais, eles têm um grupo de WhatsApp deles e eles são 12 parlamentares. Eles dizem que podem chegar aí até 25. Gente, estamos falando aí da base do Tarcísio, viu? 25 é muita coisa. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem 94 deputados. Para o Tarcísio aprovar PECs, por exemplo, aumentar o ICMS é uma PEC. É uma proposta de emenda à Constituição do Estado de São Paulo. Tem a Constituição Estadual. O Tarcísio precisa de 2/3, então precisa de mais de 60 votos. 62, se eu não me engano, ele precisa. E aí, o que acontece?
perdendo 25 é muita coisa para conseguir 2/3. É muita coisa. Imagina que tem os do PT, tem os do PSOL, tem os do PCdoB, tem do PDT, tem partidos do Centrão que não estão fechados com o Tarcísio, não todos estão fechados com ele. Aí ele perdendo da base dele é muita coisa, ele pode perder até a maioria. O Tarcísio corre risco aí grande de perder a maioria. O que acontece é o seguinte, essa é a parte que eu vou dar risada. Quanto mais o bolsonarismo tenta isolar o Tarcísio, sabe o que o Tarcísio faz? Ele apela ao Kassab, que é o secretário da Casa Civil dele, é o mais importante. E sabe o que o Kassab faz? Negocia com os partidos do Centrão e mais o Centrão entra no governo Tarcísio. Só que o Kassab, quanto mais ele vai perdendo a maioria entre a extrema-direita, quanto mais votos o Kassab é quem é o governador por trás do Tarcísio. Ele é quem faz a política toda, tá? O Tarcísio é incompetente até para isso. Quanto mais ele vai perdendo o governo Tarcísio, o bolsonarismo, mais ele recorre ao Centrão, aí ele vai perdendo mais ainda o bolsonarismo, que agora fala estamos contra, ele vai ter que recorrer, sabe quem? A esquerda. Então é isso que tá aparecendo. Estão todos impunes neste exato momento. A esquerda precisa acordar para a vida, porque tem uma tentativa de golpe em curso, viu? Peço sua inscrição no canal aí de quem não é inscrito. Falou!